Show de bola, meus jovens. Estamos aí agora para falar de derivadas com vocês. Então, nós começaremos a falar de derivadas bem do início. Você acabou já de assistir a aula de limites. Corrigimos as questões da EFON, corrigimos as questões, né, que já caíram de limite nos mais importantes concursos militares que você tem por aí. E agora a gente vai falar de derivadas. Tudo bem, meu jovem? Então vamos lá, desce comigo na tela. Então, derivadas. Gente, é o seguinte, a gente começa falando sobre o conteúdo mais básico de derivadas, que é o que vem a ser a derivada. Eu faço questão de falar um pouquinho disso aqui. Sobe aqui comigo, na verdade, antes de eu falar qualquer coisa. Galera, seguinte, cálculo, é importante que eu dê esse contexto histórico. Confie em mim, tá? Eu sei que algumas pessoas não gostam de falar de história da matemática, porque não cai na prova, mas o contexto histórico vai te ajudar a entender a derivada, tá? Então é o seguinte, na época de Newton, que não sei se vocês sabem, mas Newton foi um dos precursores da invenção do cálculo, junto com um cara chamado Leibniz, né? O Leibniz, ele criou o cálculo em paralelo a Newton. Olha que coisa incrível. Enquanto um estava fazendo o cálculo de um lado, Leibniz estava fazendo no outro, tá? No outro lado do mundo, assim, não é no outro lado do mundo, mas tem uma distância muito grande, e eles não se comunicavam. E o cálculo foi sendo desenvolvido em paralelo, olha só que maneiro. Eles fizeram mais ou menos a mesma coisa sob linguagens diferentes. E aí o cálculo foi se desenvolvendo, tá? Em primeiro lugar, Newton especificou o que vem a ser uma reta tangente, tá? Ele especificou o que vem a ser uma reta tangente. E aí, gente, o que aconteceu? A ideia de calcular, né, de achar a reta tangente, ela era muito específica para a época, tá? Inclusive, derivada serve para isso, tá? Derivar de início serve para você achar reta tangente, tá? Encontrar retas tangentes. Essa é a grande utilidade por enquanto, tá? Tem outras que foram sendo descobertas depois, mas tem outras referentes à derivada. Mas essa aqui é a mais importante, foi como surgiu. E aí nós temos então a definição de derivada, gente. Como eu expliquei, Newton e Leibniz, eles desenvolveram esse conceito, né, separadamente. Tudo bem? E aí, gente, a gente começa a falar, então, da reta tangente. Deixa eu te explicar aqui como funciona, tudo bem? Muito bem. Então, aqui nós temos um eixo Y, um eixo X, beleza? E eu vou desenhar uma curva qualquer aí, tudo bem? Beleza, nós temos aí uma curva, deixa eu desenhar ela um pouquinho melhor. Isso, essa aí tá boa. Suponha que essa função aí seja a função y igual a f de x. Legal? Beleza. E aí, eu vou desenhar uma reta que corta a curva em 2 pontos específicos. Pode até cortar em mais, porque se isso aqui é uma reta, vai cortar aqui também, mas eu estou interessado nesses 2 pontos, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Essa reta, eu vou dizer que se chama reta S. S de secante. Ok? A reta secante, ela tem uma característica bem importante. Não só ela corta em 2 pontos, mas ela forma lá no eixo X uma abscissa e uma outra que eu vou fazer assim, ó, vê se você consegue entender. Deixa eu aumentar esse eixo aqui, na verdade. Vou aumentar ele um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Pronto. Se saiu meio torto, perdoa aí, gente. Beleza. Vamos supor que isso aqui meça H. Se isso aqui é X e isso aqui é H, então essa abscissa aqui é X mais H. Vocês concordam com isso? Beleza. Certo? Porque de X, se eu somo H, vira X mais H.
Show. Como essa função é a função y igual a f de x, esse cara aqui é f de x. Você concorda com isso? Porque esse aqui é x, x bateu na função f de x. X mais h bateu na função f de x mais h. Tá aí. Então, aqui é f de x mais h. Muito bem? Beleza. Então, gente, agora eu quero que você olhe para esse triângulo aqui. Dá uma olhada nesse triângulo aí. Ok? Ele é um triângulo retângulo. Legal? Isso aqui mede f de x mais h menos f de x. Certo? É isso menos isso. E isso aqui mede h. Tá legal? Lá da geometria analítica, que eu aconselho que você dê uma olhada, essa parte de derivada vai usar bastante geometria analítica. Você sabe que este ângulo aqui, que eu estou chamando de alfa, a tangente dele é o coeficiente angular de S. A tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x é o coeficiente angular. Acontece que esse ângulo verde escuro que eu estou marcando aqui agora, ele é correspondente com esse, né? Lá da geometria, né? Duas retas paralelas cortadas por transversal. Ele também mede alfa. Então, você acaba de descobrir, meu jovem, que a tangente de alfa é, vou escrever assim, ó, coeficiente angular, geralmente é identificado pela letra M, da reta S, tá bom? Só que tangente de alfa também é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, coeficiente angular de S. Portanto, o coeficiente angular de S vai ser igual a o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tudo bem? Então, isso é o coeficiente angular da reta S, tá? Agora, a gente vai fazer assim. Acho que eu não usei azul, né? Então, eu vou usar o azul. Suponha que eu pegue este ponto A e eu comece a aproximá-lo de B. Tudo bem? Quando eu começar a aproximar esse ponto de B, essa minha reta verde, eventualmente, ela vai ficar assim. Não. Melhorou. Então, à medida que o ponto A for... Deixa eu colocar de preto. À medida que o ponto A for se aproximando do ponto B, essa reta verde aqui, que está tipo grudada nesses dois pontos, quando eu for me aproximando, ela vai começar a girar junto, né? Ela estava assim, ela vai começar a ficar assim, começar a ficar assim, começar a ficar assim, sempre girando e o ponto B junto, certo? E aí, o que vai acontecer é que a reta verde,
vai virar a reta azul. Tá certo? Isso aconteceu de que forma? Esse x foi se aproximando do x mais h. E o h foi tendendo a zero. À medida que o a vai ficando mais perto de b, isso é bem simples, tá? À medida que o a vai ficando mais perto de b, esse h vai tendendo a zero. Então, vamos chamar essa reta azul aí de reta T. É uma reta tangente. Beleza? É uma reta tangente. Então, quando você calcular o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, eu vou encontrar o coeficiente angular da reta T. Tudo bem? Então, de novo, eu quero que você imagine, ignora o título aí, tá? Quero que você imagine que a reta está grudada, tá? Então, a reta está grudada nesses dois pontos. Aí eu movo ela um pouquinho. Então, eu vou tirar esse ponto daqui e eu vou mover o ponto um pouquinho mais para frente. Então, essa reta vai virar junto. Ah, mas agora eu vou avançar o ponto um pouquinho. Pô, então agora a reta tá aqui. Agora eu vou avançar mais um pouquinho. Vou colocar o ponto mais perto. Então, agora a reta está aqui. Quando eu estiver perto o suficiente, tipo quase em cima, os dois pontos aqui, a reta vai ficar tangente. Essa foi a ideia de essa reta verde virar a azul. Todo mundo entende isso? Foi? Beleza. Então, gente, a gente acabou de descobrir que o coeficiente angular da reta tangente é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso aqui é o que nós chamamos de a derivada de f. Tudo bem? Então, isso aqui é o que nós chamamos de a derivada de f. O que é, então, rapaz, a derivada de f? Eu sei que você não está entendendo muito, mas no exemplo você vai entender. A derivada de f é o coeficiente angular da reta tangente. Deixa eu te mostrar algum exemplo, tá bom? Eu quero te mostrar exemplo. Exemplo é a melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Eu vou construir uma função aqui, tá? Vou construir a função x ao quadrado. Tá legal? Função x ao quadrado. Vamos entender o que é isso de reta tangente, tá? Então, vou marcar aqui até o 4. 1, 2, 3, 4. Aqui até o 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. E aqui menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Beleza? Então, a nossa função y igual a x ao quadrado é essa aqui. Beleza, vou ignorar essa função por enquanto. E vamos derivar isso aqui para a gente ver como funciona. Preste atenção para você entender como é que deriva, tá? Pela definição, é lógico que a gente vai decorar algumas regras que vão facilitar, tá? Mas primeiro eu quero te demonstrar como é que é derivada utilizando isso aqui e você vai entender direitinho, tá? Eu vou copiar a fórmula. A gente escreve derivada de f assim, tá, gente? Por enquanto,
Derivada é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a definição de derivada. Se você não está entendendo, gente, isso aqui é uma fórmula. A gente chegou nela, tá? Aquilo ali era a demonstração. Isso aqui é a fórmula para você calcular a derivada, tá bom? Uma fórmula pronta. Inclusive, este quociente que está aqui dentro recebe o nome de quociente de Newton. O limite quando h tende a zero do quociente de Newton é o que a gente chama de derivada. Deixa eu mostrar para vocês, então, o que é a derivada de x ao quadrado. A gente escreve assim, x ao quadrado com uma linha em cima, significa derivada. Então, vamos ver como é que fica? Fica assim, limite. A nossa função é f de x igual a x ao quadrado. Então, se eu substituo x por x mais h, vai ficar x mais h ao quadrado. F de x, x ao quadrado. Tudo isso dividido por h, h tendendo a zero. Tá? Então, olha só. O que aparece aqui depende da minha função. Se fosse f de x igual a seno de x, ia ficar seno de x mais h menos seno de x. Se aqui fosse x à sexta, ia ficar x mais h à sexta menos x à sexta. Então, cada função vai se abrir de uma determinada maneira, assim como toda a teoria de funções, tá? É o que a gente aprende lá. Beleza? Isso aí já não é mais cálculo, isso aí é função. Ok? Bom, isso aqui se abre, né? Fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado. Lembrando que eu não posso substituir o h por zero, porque o h está aqui embaixo, então não pode. Mas x ao quadrado corta com menos x ao quadrado, você pode colocar o h em evidência, tudo bem? H tendendo a zero. Coloca h em evidência, isso aqui vira 2x mais h, dividido por h. Corta h com h, e agora eu consigo substituir o h por zero, tá? Isso aqui fica 2x mais h, substitui h por zero, 2x mais zero, isso vira 2x. Então, isso me diz que a derivada de x ao quadrado é 2x. Professor, eu sei fazer de uma maneira muito mais simples. Sim, cara, eu sei que dá para fazer mais simples. Mas eu quero que você veja a definição, ok? Tá, mas o meu é mais simples. Tá bom, cara, tá bom. Eu realmente concordo que tem maneiras mais simples de fazer, mas eu quero que você veja a definição. Beleza? Show de bola? Então, vamos entender para que serve a derivada, tá? Presta atenção para que serve esse negócio de derivar. Suponha que ele marque para você este ponto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de A. Ele pergunta assim, ó, ache a equação da reta tangente a A em y igual a x ao quadrado. Ache a equação da reta tangente a A em y igual a x ao quadrado. Esse é o nosso problema. Olha como você resolve. É assim. Primeiro você escreve a sua função. A reta, toda reta, tem essa cara aqui. Isso é receita de bolo, hein, gente? Isso aqui você faz sempre, ó. Reta tangente à curva é sempre assim. Primeiro, deriva a curva. Acha a derivada. O que você faz em seguida? Olha para o ponto que você quer calcular a tangente. O ponto que eu quero calcular a tangente é o ponto A. Qual é o x do ponto A? 2. Substitui o x por 2 na derivada. Vai ficar 2 vezes 2, 4. O que você achar aqui vai virar o seu m. É para isso que serve a derivada, para você achar o m. Sobe aqui comigo, então, antes de eu continuar. Então, galera, para que serve a derivada na prática? Para achar o m da reta tangente à curva. Se eu quisesse a reta tangente no ponto x igual a 6, eu substituía o x por 6
na minha derivada. Encontrei a derivada igual a 2x. Quero saber a equação da reta tangente no ponto em que x é igual a 6. O que eu faço? Substituo x por 6 na derivada. A derivada é 2x, 2 vezes 6, 12. Então, em x igual a 6, o coeficiente angular da reta tangente é 12. Vamos ver outro exemplo. Você tem uma função louca lá, aí você achou que a derivada daquela função é x ao quadrado. Você achou que a derivada da função é x ao quadrado. Qual é o coeficiente angular da reta tangente em x igual a 3? 3 ao quadrado, 9. O coeficiente angular é 9, você já vai substituir seu m por 9, tá? Uma coisa importante, não adianta você assistir isso aqui sem você ter assistido a sua aula de geometria analítica, reta e ponto. É muito importante, tudo bem? Senão você não sabe nem o que é coeficiente angular, tá? Então, você que já estudou geometria analítica, você já sabe que se você sabe coeficiente angular e se você sabe ponto, você consegue achar o n, tá? Mas eu já chego lá, mesmo que você não tenha assistido, você vai entender, tá? Mais ou menos. Mas vamos lá. De novo, para que serve a derivada? Para achar o coeficiente angular da reta tangente. Para achar o m, coeficiente angular é m, é o que está do lado do x, é o que está grudado no x, para achar o coeficiente angular da reta tangente, tá? No nosso caso aqui, a função era y igual a x ao quadrado. Derivei, encontrei 2x. Beleza. A questão pede a reta tangente em A. O ponto A possui x igual a 2. Vou mostrar aqui de novo. Possui x igual a 2. Como a derivada deu 2x, 2 vezes 2, 4. Esse 4 vai para o lugar do m, tá? Sempre, sempre, sempre assim. Para achar a reta tangente, é sempre assim. Beleza? Então desce aqui para eu falar isso tudo de novo, mostrando para você no gráfico. Derivei x ao quadrado. Encontrei 2x. Eu quero saber a equação da reta tangente no ponto A, em que o x vale 2. 2 vezes 2, 4. Pego o m e substituo por 4. Beleza? Eu vou mostrar outros exemplos, tá? Eu prometo. Isso ainda não é a reta tangente, porque eu tenho que achar o n. E aí, para achar o n, não é cálculo, é geometria analítica. Você tem que pegar o seu ponto A, que é o ponto 2, 4, né? Ó, 2, 4, e substituir na sua função. Substitui o x por 2 e o y vira 4. Legal? 4 vezes 2, 8. Então, 4 é igual a 8 mais n. Passa para o outro lado, n é igual a menos 4. Tudo bem? E aí a minha função ficou... A minha função ficou y é igual a 4x menos 4. Isso aqui é a equação da reta tangente. Deixa eu construir o gráfico disso aí para você ver. Bom, quando eu substituo x por 1, dá 0. Então, vai passar aqui. Deixa eu fazer de verde. Quando eu substituo x por 2, 2 vezes 4, 8, menos 4, 4. Então, passa por esse ponto aqui, claro. E aí, quando eu construir a reta... ela é exatamente tangente à curva nesse ponto aqui, tá? Antes da gente continuar, e eu vou continuar, eu quero te mostrar mais alguns exemplos, tá? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Então, exercício. Calcule a derivada de y igual a, deixa eu ver, x ao cubo, pode ser? Eu vou usar a definição mais uma vez, tá? Depois disso, a gente aprende regrinha, tá? Isso é muito importante, gente. Sobe aqui para eu poder te explicar isso rapidinho. Eu estou usando aquele limite gigante para calcular a derivada para você ter visto pelo menos uma ou duas vezes, tá? Mas ninguém calcula a derivada assim, tá? A gente aprende regras, a gente aprende métodos de cálculo de derivada. E aí sai super rápido, não é assim desse jeito que a gente está fazendo. Mas eu preciso que você veja pelo menos uma ou duas vezes isso aqui sendo feito.
tá bom? Então desce na tela aqui comigo. Então vamos lá. Calcule a derivada. Vamos calcular? F' de x é nossa função limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. A nossa função é x ao cubo, então isso aqui fica assim, ó, limite, quando h tende a zero, de x mais h ao cubo menos x ao cubo, tá vendo? Olha lá. Antes era ao quadrado, agora ficou ao cubo, tá? Isso aqui é um produto notável, a gente conhece, né? Isso é o limite, quando h tende a zero, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso tudo menos x ao cubo, dividido por h. Corta x ao cubo com menos x ao cubo. Isso fica igual a limite, quando h tende a zero, coloca h em evidência aqui em cima, vai ficar h vezes 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado dividido por h. Corta h com h e agora eu já posso substituir. Tá? Isso fica 3x ao quadrado mais 3x vezes 0 mais 0 ao quadrado, né? Substituindo h por 0. Isso dá 3x ao quadrado. E aí agora, um exercício seguinte. O exercício é esse aqui, ó. Ache a equação da reta tangente a y igual a x ao cubo em x igual a 3. Pronto. E aí, professor, como é que eu faço isso? Olha como é difícil, hein? Olha como é que cálculo é difícil. Y igual a mx mais n, né? Como é que eu acho o m, professor? É só pegar o seu x e substituir na sua derivada. Legal? Vamos fazer? M vai ser igual a 3 vezes, substitui o x por 3. Isso dá 27. Achei o meu m. É para isso que serve a derivada. Ok? Quero saber a equação da reta tangente a uma função. O que eu faço? Derivo a função. Achei. Substitui o x por aquilo que você quer calcular tangente. Eu quero calcular em x igual a 3. Substituir, achei 27. É só substituir no lugar do m. Como é que eu acho o n, professor? Agora é um pouquinho mais fácil. Certo? Não, não vou trocar, não. Mas vamos lá. A gente precisa encontrar agora um ponto que esteja na minha função. A função é y igual a x ao cubo. Substitui o x por 3. Y dá 27. Então, o ponto 3, 27 pertence ao gráfico da minha função. Substitui o y por 27. Substitui o x por 3. E está aí. N vai ser igual a 27 menos 81 menos 54. Portanto, a minha reta tangente é 27x menos 54. Tá? Veja que a parte mais difícil não é a parte com cálculo, é a parte com geometria analítica. Tá legal? Sobe aqui comigo. Então, é assim que a gente deriva pela definição de derivada. E agora, gente, o que a gente vai fazer é falar de algumas derivadas, já de cara, assim, tá? Eu vou escrever, então, aqui para vocês uma sequência de fórmulas. A gente vai provar algumas, porque eu acho muito importante, muito, muito, muito importante. E aí vocês vão ver como é que se calcula a derivada propriamente dita. A partir de agora, nós não usaremos mais aquele limite feioso que a gente está usando até agora. A gente vai usar fórmula pronta. É bastante fórmula, tá? Eu já vou te adiantando isso. Tudo bem? Tem que decorar. Algumas você tem que entender, outras é só decorar mesmo, tá? Beleza?
E outras você não decora. Você decora o método para chegar, tá? Porque a fórmula é feia e aí não se decora, tá? Bom, então vamos começar? Desce na tela aqui comigo, então. Principais derivadas. À medida que eu for colocando a fórmula, eu vou te dando um exemplo, tá bom? Prometo que eu vou fazer isso. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu acho que eu já vou dividir, deixa eu ver quantas telas eu fiz. 2, 3, 4. Isso, eu vou precisar de mais ou menos isso aí mesmo. Então, eu já vou dividir aqui em pedacinhos. Acho que assim. Show, assim fica legal. Vamos começar aprendendo a derivar. E eu vou utilizar a linha aqui para poder derivar, tá bom, gente? Derivando constantes, tudo bem? A derivada de uma constante é sempre zero, tá? K é um número real. Então, a derivada de constantes é zero. Então, por exemplo, derivada de 2 é zero. A derivada de 3 é zero. A derivada de π é zero. A derivada de zero é zero. E por aí vai, tá? Um motivo pelo qual isso é válido... esquece esse título aí, tá, gente? O motivo pelo qual isso é válido é o seguinte. Eu vou desenhar aqui um exemplo, a reta y igual a 2. Y igual a 2. Essa é a reta y igual a 2, que também pode ser escrita assim, 0x mais 2. Aqui o coeficiente angular é zero, né? O coeficiente angular dessa reta é zero, portanto, qualquer constante possui derivada igual a zero. Por quê? Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Tá legal? Belezinha? Então, tá aí. Derivada de constante, sempre zero. Próxima. A derivada de x elevado a n é só você fazer isso aqui, ó. Cai o n e diminui 1 em cima. Tá legal? E esse n pode ser um número real qualquer. Tá legal? Exemplo. Derivada de x à quinta. Cai o 5 e diminui 1 em cima. 4. Entendeu? Ó, o 5 caiu e diminui 1 no 5. Ah, entendi, professor. Derivada de x a 37. Cai o 37 e diminui 1 em cima. 36. Percebeu que foi exatamente isso que a gente fez aqui? Olha lá. Derivada de x ao quadrado. Caiu o 2 e diminuiu 1 em cima. Derivada de x ao cubo. Caiu o 3 e diminuiu 1 em cima. Tá legal? Isso tudo dá para provar, tá bom, gente? Eu não vou demonstrar todas, tá? Porque senão a gente vai perder bastante tempo. Mas eu aconselho que você tente, tá? Usa o limite lá para você tentar. Qualquer coisa, pode perguntar para mim. Beleza? Então, x elevado a n. Uma coisa importantíssima. Quando você tiver uma constante multiplicando a sua função, não precisa ser x, pode ser a função, você pode excluir a constante da sua função. Tá legal? Eu vou dividir isso aqui em duas partes. Vocês já vão ver por quê. Por exemplo, eu quero derivar 7x à oitava. Não, 7x a 13. Pronto. Antes de derivar, eu posso tirar o 7 de dentro. E aí eu uso essa regra aqui para poder fazer a conta, tá? Cai o 13 e diminui 1. Isso fica igual a 7 vezes 13 dá 91 e x a 12. Legal? Então, é assim que você lida com constantes. Ela sai da derivada. Tá legal? Existe uma outra coisa também que é importante, que é a seguinte. Se você tem duas funções sendo somadas ou subtraídas, derivou,
é só derivar cada uma. Certo? Então, por exemplo, eu quero derivar x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 1. O que eu faço, professor? Deriva cada termo. X ao cubo, 7x ao quadrado, e a derivada de 1 é 0. Não precisa colocar. Tá? Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. 7 sai da derivada de x ao quadrado, 2x. Isso dá 3x ao quadrado mais 14x. Tá? Beleza? Então, nós temos aí mais uma propriedade das derivadas. Vamos mais, então. Então, como é, professor, que a gente deriva... Como é que a gente deriva um produto de funções? Ok? Aí, eu não vou escrever f e g. Eu vou escrever u e v. Sabe por quê? Porque fica mais fácil de gravar. Vou te mostrar aqui, ó. Uma linha V, uma ovelhinha. Beleza? Olha lá, ó. Uma linha V, uma ovelhinha. Beleza? Uma linha V, uma ovelhinha. Beleza, gente? Fica mais fácil de fazer. Então, se você tiver alguma coisa do tipo x ao quadrado... ainda não pode usar, né? Porque eu ainda não tenho muitas funções. Mas eu só vou poder usar isso em coisas da geometria analítica? Não, você vai usar isso quando você quiser calcular uma derivada também. Calcule a derivada disso. Calcule a derivada disso. Então, a gente pode usar isso para calcular derivadas. Tá legal? Mas a aplicação é quase sempre em geometria analítica, tá? Se você quiser derivar um quociente, isso fica assim. U' menos UV' dividido por V ao quadrado. Tá? Então, essa é a fórmula. Talvez isso seja uma dificuldade, porque é fórmula. Você tem que parar para decorar. O que eu aconselho é que você faça papeizinhos com isso e reescreva esses papeizinhos todos os dias. Sim, todos os dias. Enquanto você não puder lembrar de todas, você continua escrevendo, e você vai ver que isso não é difícil. Eu juro, gente, isso não é difícil. Tá? Eu já vou mostrar exemplos disso aqui, tá bom? Dessas duas últimas, mas eu preciso de mais funções. Então, vamos lá. Derivada de seno de x. A derivada do seno é o cosseno. Ok? E, galera, a derivada do cosseno é menos seno. Ok? Então, toma cuidado para não achar que é recíproco. A derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o seno. Não. A derivada do cosseno é menos o seno de x. Então, vamos ver como é que a gente pode usar um exemplo disso aí. Por exemplo, professor, acha isso aqui, ó. A derivada do cosseno vezes o seno. Como é que a gente faz, professor? Agora a gente pode usar isso que está aqui embaixo. Olha aí, ó. Chama o u de cosseno e o v de seno. Aí fica como? Uma linha V, uma U, V'. Tá certo? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Sobe aqui comigo, gente, rapidinho, só para eu tirar um pouco do seu pânico. Se você está vendo isso pela primeira vez, você vai achar que é impossível de aprender, tá? Você vai achar que é muita coisa, você vai achar que está muito louco, você vai achar que você não tem capacidade para isso. Mas eu quero que você lembre o seguinte, tudo que é novo, o nosso cérebro interpreta como difícil, tá? Mas se você ficar falando para si mesmo que é difícil, vai ferrar a sua cabeça.
tenta reescrever. Aquilo que você achar que é difícil, interpreta como um desafio. Interpreta assim, cara, eu vou aprender isso, eu vou olhar para isso aqui, eu vou escrever isso aqui todo dia da minha vida, isso aqui vai me dar a questão que eu preciso para poder virar oficial. Isso aqui vai me permitir fazer minha viagem de ouro. Isso aqui vai me permitir para o meu IME, para o meu ITA, para minha EFON, para minha escola naval. Isso aqui vai me colocar lá na AFA, eu vou para Pirassununga e isso aqui vai me ajudar. Não caia especificamente isso na AFA, mas ajuda, né? As questões de física, algumas ficam mais fáceis. Isso aqui vai me colocar em Pirassununga, isso aqui vai me levar para onde eu quiser, certo? Eu vou lá pro Graça Aranha com felicidade, que é o Ciaga, né? Eu vou para lá com felicidade porque eu aprendi isso aqui. Então é necessário que você entenda que é difícil, beleza, ok. Não acho difícil, tá? Eu juro que isso aqui não é difícil. Você está achando difícil porque eu estou escrevendo um monte de fórmula para você. Um monte de fórmula. Então, o formulário é difícil mesmo. Um dos motivos que a trigonometria no ciclo é considerada difícil é porque tem muita fórmula. Acontece que aqui você sempre vai saber qual fórmula usar. Deriva o seno. O que eu vou precisar? Da fórmula da derivada do seno. Deriva exponencial. Eu vou precisar da fórmula que deriva a exponencial. Então, é diferente de trigonometria no ciclo, que você tem que ter, caraca, uma inspiração divina para descobrir qual fórmula usar. É bem diferente. A gente vai utilizar isso aqui direto nas aplicações. Tudo bem? Beleza? Então, você tem que parar para estudar. Você tem que parar para olhar isso aqui e falar assim, é o meu sonho. É o meu sonho que está correndo aqui, não é o sonho de ninguém mais. Então, se eu ficar falando que é difícil, esse sangue, ele coagula, ele esfria. Não pode ter frieza, não. A gente tem que ir para frente, cara. A gente tem que ir para frente com sangue nos olhos, fogo no seu coração e foco e determinação, tá? Porque se você ficar falando que é difícil, se você ficar só gritando para si mesmo que é difícil, sua vida vai se tornar mais difícil. Isso é verdade, não é simples poesia. Não é simples poesia e é muita felicidade para a gente poder aprender essas coisas com um pouco mais de afinco. Tudo bem? Então, eu quero derivar seno de x. Vamos supor. Tá? Então, a gente quer utilizar o limite, né? Y igual a limite de f, para demonstrar só tem esse jeito aí, menos f de x sobre h. Correto, Vitor? Beleza. Aí, quando h tende a zero. Aí, você pode fazer assim, Vitor, ó. Quando h tende a zero, f de x mais h vira seno de x mais h menos seno de x. Galera que está acompanhando aí junto e é assinante, tá aí no seu conforto do seu lar estudando? Aí, ó, Vitor ajudou vocês, ó, uma boa pergunta. Como é que a gente demonstra isso agora? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Deixa eu escrever aqui de novo. Limite, quando h tende a zero. Aqui em cima, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Menos seno de x sobre h. Tudo bem, rapaz? Beleza. Aí, isso aqui pode ser reescrito assim. Coloca o seno de x em evidência. Aí isso aqui vira cosseno h menos 1 mais seno h cosseno x sobre h. Legal? Beleza. Aí, vem para cá agora, isso aqui fica assim, limite, quando h tende a zero, de... Divide isso por h, aí vai ficar seno de x, cosseno h menos 1 sobre h, mais limite, estou escrevendo aqui embaixo porque não ia caber, seno h cosseno x sobre h. Então, o que eu fiz foi dividir h aqui e dividir h aqui. Tá legal? Beleza? Seno de x é constante e cosseno de x também, porque está em função de h. Então, eu posso jogar eles para o lado do limite. Aí, isso fica assim. Vou escrever aqui embaixo.
seno de x vezes o limite de cosseno h menos 1 sobre h, mais cosseno de x vezes o limite de seno de h sobre h, quando h tende a 0. Tudo bem? Beleza? Aí agora o que você faz? Isso aqui dá 1, porque é um dos limites fundamentais. É limite de seno de h sobre h quando h tende a 0, dá 1. É um dos limites fundamentais. Isso aqui dá 0. Deixa eu te mostrar por que isso dá 0. É o limite, quando h tende a 0, de cosseno de h menos 1 sobre h. Correto? Beleza. Isso aqui em cima fica cosseno de... Se você substituir o h por 0, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, 0. E aqui embaixo vira 0. Certo? Isso é uma indeterminação, permite que você utilize L'Hopital. Aí você pode derivar em cima e embaixo. A derivada do cosseno é menos seno. Derivada de menos 1, 0. Derivada de h é 1. Então, isso fica o limite, quando h tende a 0, de menos seno h. Isso vira menos seno 0, que é igual a 0. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 1. Seno vezes 0 morre. Cosseno vezes 1 dá cosseno de x. Então, a derivada do seno é o cosseno. Tá legal? Tranquilo? Então, é assim que a gente deriva o seno, tá? Então, isso aqui é só demonstração, tá, gente? Do porquê que a derivada do seno dá o cosseno. E aí, fica aí para vocês por que a derivada do cosseno dá menos seno, tá? E aqui eu comecei a fazer um exemplo, né? Cosseno de x vezes seno de x. Derivei. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Aí isso vai ficar assim. Derivada do cosseno. Menos seno. Derivada do seno. É o cosseno. Isso é igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula conhecida da trigonometria. Isso aqui é igual a cosseno de 2x. Tudo bem, gente? Então, essa é uma aplicação direta do conceito de derivada, tá? E eu utilizei aqui a regra do produto, tá? Vê que é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar e a primeira vezes a derivada da segunda sem derivar. Deixa eu te mostrar um outro exemplo, tá? Vou apagar isso aqui. Calcule a derivada de x ao quadrado vezes seno de x. Como é que você faz, professor, para derivar um produto? De novo, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Acabou, gente. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada do seno é o cosseno. Não tem mais nada que você possa fazer. Essa é a resposta. Vamos outra. Derivada de... deixa eu ver... Cosseno de x vezes x à sexta. Deriva aí. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de x à sexta, 6x à quinta. Tá legal? E parou aí. Tudo bem? Beleza? Não cheguei a demonstrar L'Hopital, ainda não utilizei. Beleza? Ainda não demonstrei. Tranquilo? Isso vai ser daqui a pouco. Na verdade, acho que não vai ser hoje, mas tudo bem. Vai ficar em outro bloco. Bom, show de bola. Então, nós aprendemos aí, vimos alguns processos de cálculo de derivada. Vamos continuando, então, que a gente tem coisa para ver ainda. Vamos lá. Então, próxima derivada que a gente precisa conhecer é a derivada da tangente de x. A derivada da tangente é igual a secante ao quadrado de x. E a partir daqui, a gente demonstra, tá? A partir daqui, eu vou utilizar esse quadro abaixo de propriedades para a gente poder calcular. Então, eu vou derivar com vocês a tangente de x. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Tangente é a mesma coisa que seno
sobre cosseno, sim ou não? Só que você sabe que a derivada da divisão é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tô aqui, ó, dividido pela segunda ao quadrado. Vamos ver como é que fica? A derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela que está embaixo ao quadrado. Tá legal? Derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Isso tudo dividido por cosseno ao quadrado. Tá? Então, agora continua aí. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Menos com menos dá mais. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Isso aqui dividido por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, galera, dá sempre quanto, hein? 1. Certo? E o inverso do cosseno é a secante. Como está ao quadrado, secante ao quadrado. Tá? Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Tá? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, até agora, o que a gente viu? Derivada de constante, 0. Derivada de x elevado a n, nx, n menos 1. Derivada de constante multiplicando função, a constante sai da função. Derivada da soma ou da subtração, é a soma ou a subtração das derivadas. Derivada de u vezes v, u' mais uv'. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada da divisão, é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado, tá? Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado, tá? Da mesma forma, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Esse é o conselho que vocês tentem demonstrar. Tá bom? Bom, derivada da secante é a própria secante vezes a tangente. Tudo bem? Bom, vamos lá dar uma olhada em como a gente prova isso, tá? Secante de x derivada. Isso é a mesma coisa aqui, 1 sobre o cosseno de x. Então, você vê que essas aqui, daqui para baixo, se você não lembrar, você pode deduzir, tá? A partir dessas duas importantes fórmulas aqui. Tá legal? Eita, não posso apagar em lugar nenhum. Pronto, apaguei aqui, apaguei aqui. Tá, vamos ver? Então, isso aqui fica a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Derivada de 1 é 0. Isso aqui morre, vira 0, né? Menos 1 vezes derivada do cosseno é menos seno. E aqui vira cosseno ao quadrado mesmo. Não tem muito o que fazer. Menos com menos dá mais. Isso fica seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Isso pode ser reescrito da seguinte forma. 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Certo? Esse cosseno vezes esse cosseno daria o meu cosseno ao quadrado que estava aqui embaixo. 1 sobre cosseno é secante. E seno sobre cosseno é tangente. Tudo bem? Antes da gente continuar, exercício. Exercício. Ache a equação... Ah, não acredito. Pois é. A equação da reta tangente a y igual a tangente de x em x igual a π sobre 4. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso?
Olha só como é fácil, gente, se você souber as fórmulas de cabeça. Olha só. Deriva a tangente, é secante ao quadrado. Substitui o x por π sobre 4. Vai ficar secante ao quadrado de π sobre 4. Aí vamos calcular aqui do lado. Secante de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus. Vou escrever aqui, 45 graus. Secante é 1 sobre cosseno. Certo? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso fica igual a 2 sobre raiz de 2. Racionaliza. Fica 2 raiz de 2 sobre 2. Corta, corta. Raiz de 2. Então, a secante de 45 é igual a raiz de 2. Então, isso aqui fica raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. A equação da minha reta tangente vai ser, então, essa aqui. 2x mais n. Agora, eu preciso achar o n. Como é que eu faço para achar o n? Eu já tenho o x, substituo na minha função para achar o y. Y vai ser a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Então, o ponto que pertence é π sobre 4, 1. Substitui o x por π sobre 4. Substitui o y por 1. E eu achei o n. Corta 2 com 4, aqui fica 2. N vai ser igual a 1 menos π sobre 2. 2 menos π sobre 2. Substitui aqui. E está aí. Y é igual a 2x mais 2 menos π sobre 2. Essa é a equação da reta tangente. Tá? Então, viu? Derivei. Substitui o x que você quer. E automaticamente... Sobe aqui comigo. Automaticamente, você obtém a reta tangente. Tá legal? Rapidinho. Beleza. Bom, vamos fazer uma questão da EFON? Da EFON do ano retrasado. Tudo bem? Desce na tela aqui comigo, então. Questão 6 da EFON de 2018. Eu falo retrasado porque foi aplicado em 2017, tá? A forma de uma montanha pode ser descrita pela equação menos x ao quadrado mais 17x menos 66. X entre 6 e 11. Considere um atirador munido de um rifle de alta precisão, localizado no ponto 2, 0. Beleza. Será que isso aqui tem raiz bonitinha? Deixa eu ver se tem raiz, só para eu poder desenhar a figura, tá? Nem precisa, mas vamos desenhar. Deixa eu ver se tem raiz bonitinha. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso fica 289 menos mais menos. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 6, 24. 26. Isso dá 25. Ó, tem raiz bonitinha. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de 25, dividido por menos 2. Menos 17 mais 5 dá menos 12. Daí aqui fica 6. E menos 17 menos 5 dá menos 22, 11. Legal. Ótimo. Isso significa que a minha montanha ela está entre 6 e 11. Show de bola. Então, 6 e 11. Por isso que ele escolheu isso aí. E a concavidade voltada para baixo, né? Essa é a nossa montanha. Muito maneiro, né? Beleza. Agora, tem um cara, né? Tem um atirador no ponto 2, 0. Então, aqui está o 6. Aqui no meio está o 3, né? Aqui está o 2, aqui está o 1. O atirador está aqui. Então, tem um atirador aqui, munido de um rifle de alta precisão, localizado no ponto 2, 0. A partir de que ponto da montanha o indefeso coelho estará 100% seguro? Olha que maneiro. Será que se o coelho estiver aqui, ele está seguro? Não, né? Eu consigo acertar aqui, ó. É de alta precisão, né? Então aqui não é um ponto legal. E aqui, será que o coelho estaria seguro? Não, né? Eu tenho linha de visão, né? Eu consigo acertar ele.
Que ponto, professor, que não daria? Vamos ver. Não, calma aí. Aqui daria. É o máximo que eu conseguiria. Daqui para frente, o coelho está seguro. O que eu faço, então? Acho a equação da reta tangente à curva. Tudo bem? Beleza? Muito, muito, muito maneiro. É ou não? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Deriva essa função aqui, dá menos x ao quadrado mais 17x menos 66. Eu não sei que ponto é esse, vamos dar um nome para ele, eu vou chamar esse ponto aqui de K. Derivando, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 17x é 17. Deixa eu demonstrar isso aqui em cima para você. Derivada de 17x. Sai o 17 e sobra x, né? X está elevado a 1. Aí você pode fazer esse 1 cair, aqui vira 0, isso fica 17 vezes 1, que dá 17. Então, isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente, né? Então, você já sabe que essa equação aqui ela vai ter a seguinte cara, y é igual a mx mais n, correto? Uma coisa importante, você conhece esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é o ponto menos k ao quadrado mais 17k menos 66, porque eu substituí o meu k na minha função, certo? Isso é teoria de funções, sim? Quando bate na função, retorna substituindo pelo x, ok? Beleza. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu sei o valor de m. Você sabe, professor? Sei. O m é isso aqui, a derivada, né? No ponto k. Então, é menos 2k mais 17, beleza? Por que isso aconteceu? Porque quando você substitui o seu k na sua derivada, você obtém o coeficiente angular, beleza? A parte do 17x, galera, é o seguinte, vou fazer de novo aqui. Vou fazer de novo, olha só. 17x, vamos derivar o 17x. Quando você tem uma constante dentro, sai o 17 e sobra o x, beleza? X é a mesma coisa que x elevado a 1. Aí, o que eu expliquei? Derivada de x a n, cai o n e diminui 1 em cima. Ok? 17 vezes 1 é 17. 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 é 1. 17 vezes 1, 17. Beleza? É por isso que a derivada de 17x deu 17. Aí, eu substituí o meu coeficiente angular pela derivada, porque é o coeficiente angular. Ok? Beleza? E uma outra coisa que ele diz é o seguinte, o ponto K e menos K ao quadrado mais 17K menos 66 pertence à função. Então, se eu substituir meu y por menos K ao quadrado mais 17K menos 66, eu posso substituir o meu x por K e eu vou achar o meu n. Viu o que aconteceu? Eu substituí este ponto aqui na minha função. Beleza? Substituir este ponto aqui na minha função. Beleza, vamos fazer essa conta? Isso fica assim, menos k ao quadrado mais 17k menos 66 é igual menos 2k ao quadrado mais 17k mais n. Corta 17k com 17k, passa para o outro lado, você descobre, faltou k ao quadrado aqui, perdoa. Passa para o outro lado, você encontra que n é igual a menos 2k ao quadrado. Vai ficar mais 2k ao quadrado. Aí, quando você somar com menos k ao quadrado, vai dar k ao quadrado. E o menos 66 já está do outro lado. Então, você pode apagar esse n e substituir por k ao quadrado menos 66. Essa é a equação da reta tangente naquele ponto. Professor, mas não saiu, né? Claro que saiu. É claro que saiu. Olha aqui, ó. 2k mais 17 vezes x mais k ao quadrado menos 66. Isso é a equação dessa reta. Você conhece algum ponto dessa reta? Eu conheço. Vamos ver? Opa!
eu conheço esse ponto aqui é o ponto 2, 0. Olha o malabarismo que a gente está fazendo, né? Agora eu vou substituir meu x por 2 e meu y por 0. Eu vou achar agora o valor de k. Beleza? Isso é bem difícil, né? Bom, substitui aqui, faz aqui, deixa eu resolver isso aqui no rascunho. 0 é igual a menos 2k mais 17 vezes 2 mais k ao quadrado menos 66. Tá? Distribui, isso fica menos 4k mais 14 não, né? 34 mais k ao quadrado menos 66. Isso fica k ao quadrado menos 4k. 34 menos 66 dá menos 32. Eu acho. Menos 32? Isso. 16... tá certo. Muito bem, então faz delta. Delta fica igual a... Será que dá para fazer opção produto? Deixa eu ver. Dois números que somados dão 4 e multiplicados dão menos 32. 8 e menos 4. É isso aí. Então, tá aí as soluções. K pode ser 8 e K pode ser menos 4. Então, deixa eu anotar isso aqui. K pode ser 8 e K pode ser menos 4. Como K está entre 6 e 11, K não pode ser menos 4. Então, achei o valor de K. K é igual a 8. Então, achei a abscissa. Para achar a ordenada, é só substituir isso aqui por 8. Vai ficar menos 8 ao quadrado mais 17 vezes 8, menos 66. Isso fica menos 64. Cuidado para não achar que isso aqui dá positivo, tá? 136 menos 66. Se eu não errei conta, 7 vezes 8, 56, isso aí. Menos 64 menos 66 dá isso aí que vocês estão pensando aí. Dá menos 130. E isso aqui dá 6. Então, esse ponto aqui tem coordenadas 8 e 6. Gabarito, letra B. Então, resumindo aqui, sobe comigo? Talvez a maior parte tenha sido conta, mas vamos lá. O que eu fiz? Preste atenção. Tinha a montanha. Vou ter que desenhar, vou ter que fazer o contrário, né? Tinha a montanha. Aí eu dei um tiro, passou de raspão na montanha. Tá aqui o ponto de tangência. O que eu faço? Primeira coisa, derivo a parábola, acho o coeficiente angular. Achei o coeficiente angular, chamo aqui de k e aqui da função, que no caso é menos k ao quadrado mais 17k menos 66. Substitui o k na derivada. Quando você substitui esse x aqui na derivada, você acha o coeficiente angular. Substitui no m da reta tangente. Beleza. Segunda coisa, você conhece esse ponto. Esse é o ponto k menos k ao quadrado mais 17k menos 66. Volta o vídeo se você não tiver entendido. Volta que você vai entender. Substitui na reta tangente. Você vai achar n. Substitui o n de novo na reta tangente. Agora você tem uma reta tangente com uma variável só, o k. O que você faz agora? Você usa o único ponto que você conhece da reta tangente, que é o ponto 2, 0. Tá? Aí substitui o x por 2 e o y por 0. Você vai ficar com uma equação em k. Tudo bem? Vamos fazer mais uma de reta tangente? Desce na tela aqui comigo para a gente fazer. Olha aí, ó. A equação da reta tangente ao gráfico no mesmo ano, hein? Mesmo ano. A equação da reta, essa é mais fácil. A equação da reta tangente a esse gráfico no ponto 515 é quanto? Então vamos lá, gente. Deriva. Pediu reta tangente? Deriva. 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. É ou não? Deriva. Como é que é? Cai o menos 1 e diminui 1 em cima. É sempre assim, né? A derivada de x elevado a n, cai o n e diminui 1 em cima. Derivada de x a menos 1, o menos 1 faz papel de n. Cai o n e diminui 1 em cima. Tá legal? Isso vai ficar assim. Menos x a menos 2. Isso fica menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada. Substitui o x por 5. Menos 1 sobre 25. Achei o coeficiente angular.
certo? A minha reta tem essa cara aqui, mx mais n, apaga o m e substitui por menos 1 sobre 25. Sacou o papel da derivada? Ela vai servir simplesmente para achar o coeficiente angular da reta tangente. E para achar o n, professor, como é que faz? Aplica o seu ponto na sua reta, como a gente já fez várias vezes hoje. Substitui o x por 5 e o y por 1/5, tá? Então vamos lá? Menos 1 sobre 25 vezes 5, e aqui desse lado, 1/5, mais n. Corta 5 com 25, fica 5. Passa para o outro lado, vai ficar 2/5. É igual a n. Achei o n, é só substituir aqui. Y é igual a menos 1 sobre 25x mais 2/5. Beleza? Aí agora você vai ter que transformar isso aí na forma geral, porque está na forma reduzida aí. Vamos lá? Então vamos multiplicar tudo por 25. 25y é menos x. 25 sobre 5 dá 5 vezes 2, 10. Aí passa para o outro lado, fica 25y mais x menos 10 é igual a 0. Letra A. Show de bola? Então, novamente, sobe aqui comigo. O que eu fiz? Novamente, o que eu fiz? Derivei. Depois que eu derivei, substitui o x, substitui no m, substitui o m. Aplica o ponto, achei n, achei a reta. Então, é uma receita de bolo. Você está me vendo fazendo rápido, sabe por quê? Porque eu sou demais. Não, porque eu já fiz tantas vezes antes que a gente já aprende, certo? Eu já fiz esse tipo de questão tantas, mas tantas vezes, que a gente acaba aprendendo, gente. É muito receita de bolo. Muita receita de bolo mesmo, tá?